Em algum momento da vida, todos nós já sentimos aquela estranha sensação de que o tempo está escapando pelos dedos, como se estivéssemos tentando segurar água em nossas mãos, mas quanto mais forte apertamos, mais rápido ela escorre. E mesmo assim, continuamos tentando, como se ainda houvesse um jeito de segurar algo que nunca esteve totalmente ao nosso alcance. Essa angústia não é apenas um detalhe do cotidiano, é uma das maiores questões da existência humana. Queremos poder, respeito, reconhecimento, influência, riqueza, sabedoria, mas por trás de cada uma dessas ambições existe um fio invisível que as conecta: o tempo. Sem tempo, não há poder. Sem tempo, não há reconhecimento. Sem tempo, não há sabedoria. E sem tempo, não há vida. Sêneca, em sua famosa obra Sobre a Brevidade da Vida, já alertava que não é a vida que é curta, mas nós que a desperdiçamos. Essa frase, apesar de ter atravessado quase 2000 anos, continua ecoando como uma verdade desconfortável, porque, no fundo, sabemos que gastamos horas com distrações, que nos perdemos em obrigações que não significam nada, que sacrificamos nossos dias por coisas que, quando olhadas de longe, parecem vazias. O filósofo romano nos provoca a refletir: se o tempo é o bem mais precioso, por que somos tão descuidados com ele? Não tratamos o tempo como tratamos o dinheiro. Quando perdemos R$ 100, sentimos dor, pensamos duas vezes, evitamos repetir o erro. Mas quando perdemos horas, dias, anos, fingimos que nada aconteceu, como se sempre houvesse mais. E aqui entra um ponto curioso. A neurociência já mostrou que a nossa percepção do tempo muda conforme a idade, conforme o nosso nível de atenção e até conforme o estado emocional. Quando estamos ansiosos, o tempo parece lento e arrastado. Quando estamos felizes, ele voa. Quando repetimos a mesma rotina todos os dias, ele desaparece da memória. É como se tivéssemos vivido menos. Pense nisso. Quantos dias da sua vida você não consegue lembrar de nada específico? Talvez centenas, talvez milhares. E isso mostra que desperdiçar tempo não é apenas não fazer nada, é também viver de forma automática, sem deixar marcas na memória, sem presença, sem profundidade. Heidegger, em sua filosofia, dizia que o ser humano é um ser para a morte. Isso não é uma frase pessimista, é uma constatação realista. O tempo é limitado, e é justamente por isso que ele é valioso. O problema é que vivemos como se fôssemos eternos. Adiamos projetos, relações, sonhos. Esperamos sempre um amanhã ideal que nunca chega. Mas se pensarmos como Heidegger, a consciência da finitude deveria ser o maior combustível para viver intensamente o presente. Não é a morte que dá sentido à vida? Se fôssemos imortais, talvez não houvesse urgência em nada. O tempo só é precioso porque sabemos que ele se esgota. Na modernidade, Byung-Chul Han faz uma crítica interessante. Ele fala do burnout, da exaustão que a nossa sociedade de desempenho cria. Vivemos numa corrida infinita para sermos mais produtivos, mais eficientes, mais reconhecidos. Só que nessa corrida, o tempo se fragmenta. Não há mais tempo livre, não há mais silêncio, não há mais espaço para o ócio criativo. Tudo é preenchido por tarefas, por metas, por notificações. E, ironicamente, quanto mais queremos aproveitar o tempo, mais o desperdiçamos em atividades vazias. É o paradoxo da vida moderna. Temos mais recursos do que nunca para economizar tempo, mas nos sentimos mais pressionados e sem tempo do que em qualquer outra era. Pense como a tecnologia moldou essa relação. O celular, por exemplo, quantas vezes você pegou o celular só para dar uma olhada e quando percebeu já tinha perdido uma hora inteira, rolando uma timeline infinita, consumindo conteúdo que você nem vai lembrar amanhã. A dopamina que essas pequenas recompensas digitais liberam nos dão a sensação de prazer imediato, mas roubam de nós a profundidade do presente. O filósofo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. Nada permanece, tudo escorre.
inclusive o tempo. E se falamos de tempo e poder, precisamos lembrar de Maquiavel. Ele dizia que quem controla a percepção, controla o poder. E na sociedade atual, a grande batalha é pelo nosso tempo de atenção. Empresas bilionárias não vendem apenas produtos ou serviços, vendem a captura da sua atenção. Quanto mais tempo você passa preso a uma tela, mais lucrativo você é. Já parou para pensar que o seu tempo é literalmente transformado em dinheiro? Mas não para você? A economia da atenção é o mercado mais lucrativo do mundo. E nós, como indivíduos, somos os que mais perdem. Essa corrida contra o relógio também se manifesta na cultura do sucesso. Olhe para o mundo dos negócios. Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, todos eles falam sobre a importância de valorizar o tempo. Buffett, por exemplo, diz que a única coisa que ele não negocia é o tempo dele. E ainda assim nós, que não temos bilhões, desperdiçamos tempo como se tivéssemos uma fortuna inesgotável. Talvez o verdadeiro luxo do futuro não seja o dinheiro, mas o tempo livre. Já é assim para alguns. Enquanto muitos estão presos em agendas sufocantes, outros compram liberdade de tempo. E essa desigualdade vai se tornar cada vez mais clara. Mas o problema não é apenas externo. Não são apenas as empresas ou a sociedade. O maior inimigo, como Freud apontaria, está dentro de nós. Temos impulsos que nos fazem buscar prazer imediato. Temos uma mente que se sabota, que adia, que procrastina. Freud falava do conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Queremos gratificação agora, mas sabemos que nem sempre é possível. E, nesse choque, muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil, gastar tempo com distrações, ao invés de enfrentar a realidade e construir algo de valor. O tempo, quando observado de perto, revela uma face ainda mais intrigante. Ele não é apenas um fluxo que corre independente de nós, mas também algo que moldamos através da nossa percepção e das nossas escolhas. William James, considerado o pai da psicologia moderna, dizia que a atenção é o que define a nossa experiência de vida. Isso significa que, no fim das contas, nós não vivemos o tempo em si, mas aquilo em que decidimos prestar atenção. Em outras palavras, a vida não é feita de anos, mas de instantes significativos. Pense em uma viagem marcante que você fez. Talvez tenha durado apenas alguns dias, mas até hoje você se lembre de cada detalhe. Agora compare com meses inteiros em que viveu no piloto automático, acordando, trabalhando, dormindo, repetindo. Esses meses quase desapareceram da memória. Isso acontece porque a mente humana é seletiva. Guardamos apenas aquilo que realmente nos impacta. Portanto, desperdiçar tempo não é só uma questão de quantidade, mas de qualidade. É possível viver mais em um único mês cheio de intensidade do que em uma década de rotina sem propósito. Nietzsche, ao propor a ideia do eterno retorno, nos convida a um exercício radical. E se você tivesse que viver a sua vida exatamente como ela é, infinitas vezes, sem mudar absolutamente nada, como se sentiria? Se a ideia parece sufocante, talvez seja porque o tempo está sendo usado de forma que não traz sentido real. Mas se essa ideia não te assusta e sim te inspira, significa que você está vivendo de forma alinhada ao que realmente importa. Essa reflexão nos obriga a encarar a verdade. Não é a falta de tempo o problema, mas o uso que fazemos dele. A psicologia positiva também traz uma perspectiva interessante. Mihaly Csikszentmihalyi, criador do conceito de flow, estudou estados de plena imersão, onde o tempo parece desaparecer. Quando estamos profundamente envolvidos em uma atividade que nos desafia e nos realiza, não sentimos o relógio correr. Paradoxalmente, esses momentos onde esquecemos o tempo são justamente os que mais dão sentido à vida. Isso mostra que não precisamos apenas contar horas, mas preenchê-las de maneira que realmente faça diferença. Por outro lado, a modernidade nos coloca diante de uma armadilha, a ilusão da pressa. Sempre achamos que estamos atrasados, que precisamos correr, produzir mais, alcançar mais. Mas essa pressa constante cria um ciclo vicioso.
Quanto mais corremos, mais sentimos que não temos tempo. Isso porque confundimos velocidade com profundidade. Vivemos rápido, mas não vivemos bem. Como disse o filósofo Henry David Thoreau, a maioria dos homens leva uma vida de silencioso desespero. Correm de um lado para o outro, mas não sabem para onde estão indo. E isso nos leva a uma das maiores tragédias da nossa era: a incapacidade de estar presente. O filósofo estoico Marco Aurélio já alertava: a vida de cada homem é curta, e a única vida que realmente possui é aquela que está vivendo agora. Mas quantos de nós estão realmente no presente? Estamos sempre projetados para o futuro, preocupados com o que virá, ou presos ao passado, remoendo o que já não pode ser mudado. O presente, que é o único tempo real, nos escapa. E é nesse vazio que nascem a ansiedade e a angústia. A neurociência confirma isso. Pesquisas mostram que a mente humana passa quase metade do tempo divagando, perdida em pensamentos desconectados do presente. Essa mente errante está diretamente ligada a índices mais altos de infelicidade. Ou seja, quanto mais estamos fora do presente, mais infelizes nos tornamos. Viver de verdade, portanto, é um exercício de presença. Não é por acaso que práticas como a meditação ganham cada vez mais espaço no Ocidente. Elas treinam nossa atenção para o aqui e agora, resgatando algo que já foi natural, mas que perdemos em meio ao caos moderno. Mas vamos além. O tempo também revela nossas prioridades mais escondidas. Quando você diz que não tem tempo, na verdade está dizendo que não é prioridade. Porque se algo realmente importa, o tempo é criado. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para ler, mas passam horas rolando o celular? Quantas dizem não ter tempo para a família, mas gastam tardes inteiras presas no trânsito, indo para compromissos que poderiam ser evitados? A verdade é dura. O tempo não falta. Falta clareza. Falta coragem para dizer não. Falta força para cortar excessos. É nesse ponto que entra a filosofia prática do estoicismo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não possui domínio sobre si mesmo. Isso inclui o domínio sobre o tempo. A liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas escolher com consciência onde investir a vida. Cada sim que damos a algo é um não para tudo o resto. O tempo é a moeda mais cara que temos, e gastamos como se fosse barata. E existe ainda um paradoxo psicológico que agrava tudo. Nós acreditamos que o futuro sempre nos dará mais tempo. Esse viés cognitivo, chamado de ilusão de planejamento, faz com que sempre achemos que amanhã será mais fácil, semana que vem vai sobrar tempo, no ano que vem vou conseguir. Mas esse amanhã nunca chega, porque o padrão se repete indefinidamente. É como uma armadilha mental, onde sempre projetamos a vida para frente e nunca a vivemos de fato. A filosofia existencialista também entra aqui com força. Sartre dizia que somos condenados à liberdade, ou seja, somos totalmente responsáveis pelas escolhas que fazemos. Isso inclui a forma como usamos nosso tempo. Se a vida parece vazia, não é culpa das circunstâncias, mas das escolhas. Fugir dessa responsabilidade é se enganar. É buscar desculpas para não encarar o fato de que cada minuto desperdiçado é uma decisão, consciente ou não. No fundo, tudo se resume a uma questão de poder. Não o poder político ou econômico, mas o poder sobre si mesmo. Quem domina o próprio tempo, domina a própria vida. Quem desperdiça o tempo, entrega o controle aos outros. Chefes, empresas, redes sociais, distrações. O poder mais valioso não é controlar os outros, mas controlar o próprio relógio. E talvez o mais inquietante de tudo: ninguém sabe quanto tempo tem. Podemos planejar uma década, mas talvez tenhamos apenas uma semana. Podemos nos preocupar com o futuro, mas ele talvez nunca chegue. Esse mistério deveria nos tornar mais conscientes, mais urgentes, mais atentos. Mas, paradoxalmente, muitas vezes faz o contrário, nos anestesia. Fingimos que não existe limite para não lidar com a angústia da finitude. O tempo é o grande igualador. Ricos ou pobres, poderosos ou anônimos, todos temos o mesmo destino. Um dia, o relógio vai parar. A diferença está em como cada um escolhe usar os instantes que lhe são dados.
E é aqui que mora a essência da filosofia prática. Aprender a viver de tal forma que, quando a morte bater a porta, possamos dizer, eu vivi. Sêneca, em sua obra Da Brevidade da Vida, já denunciava um paradoxo que continua atual. Não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta. E não somos mal providos, mas desperdiçamos o que temos. Em outras palavras, não é a quantidade de anos que nos falta, é o desperdício deles que nos condena. Somos ricos em tempo, mas o gastamos como mendigos, investindo em preocupações inúteis, em ambições vazias, em disputas que nada acrescentam. Na psicologia moderna, Viktor Frankl reforça a mesma ideia. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas, ele percebeu que mesmo em meio ao horror, o ser humano pode encontrar sentido, e esse sentido não vem do que temos, mas do que escolhemos fazer com o tempo que ainda nos resta. Frankl afirmava, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O tempo sem propósito é peso, mas o tempo com propósito é poder. E aqui surge uma questão inevitável. Qual é o seu porquê? Porque sem um, o tempo escorre pelos dedos como areia. O relógio gira, mas você não vive, apenas existe. A sociedade, com seu ritmo frenético, adora preencher nossa vida de falsos porquês. O status, o consumo, a necessidade de aprovação, mas tudo isso é frágil. O verdadeiro porquê precisa nascer de dentro, daquilo que nenhuma perda pode roubar. Nietzsche chamava esse processo de tornar-se quem você é. O tempo, nesse sentido, não é apenas um recurso a ser usado, mas uma arena onde nos confrontamos com nós mesmos. Cada escolha é um pedaço do ser que construímos. Se desperdiçamos tempo com coisas que não ressoam com nossa essência, acabamos nos transformando em estranhos para nós mesmos. O grande risco não é a morte, mas viver uma vida que não foi realmente a sua. A neurociência mostra que o cérebro humano é plástico, capaz de se transformar ao longo da vida. Cada experiência, cada hábito, cada pensamento molda nossas conexões neurais. Isso significa que o uso do tempo literalmente esculpe quem somos. O tempo é como um cinzel invisível. Pode lapidar uma obra-prima ou desgastar uma pedra até ela se tornar pó. Viver, portanto, é uma arte e cada instante é uma pincelada no quadro da nossa existência. Mas a arte de viver exige coragem. Coragem para dizer não ao excesso. Coragem para suportar o vazio que surge quando paramos de preencher o tempo com distrações. Coragem para enfrentar o silêncio, onde as perguntas mais profundas emergem. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Muitos fogem dessas perguntas porque elas incomodam, mas é justamente esse desconforto que abre a porta para uma vida significativa. A filosofia oriental também nos lembra disso. O budismo ensina a impermanência. Tudo passa, nada permanece. O tempo é fluxo, não solidez. Sofremos porque insistimos em agarrar o que não pode ser segurado. Mas quando aceitamos a impermanência, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Cada instante ganha valor, justamente porque é único e irrepetível. É a consciência da finitude que torna a vida preciosa. No entanto, há uma armadilha perigosa. Acreditar que um dia será o momento certo. Um dia vou descansar. Um dia vou viajar. Um dia vou me dedicar ao que amo. Mas esse um dia é a mentira mais bem contada pelo tempo. Quantas pessoas adiaram seus sonhos até que fosse tarde demais? Quantos esperaram pela aposentadoria para finalmente viver, apenas para descobrir que a saúde já não permitia? A verdade é dura. Ou você vive agora, ou talvez nunca viva. E não se trata de hedonismo vazio, de buscar prazeres imediatos sem pensar nas consequências. Pelo contrário, trata-se de viver com consciência, de investir o tempo naquilo que constrói, que fortalece, que eleva, de trocar quantidade por qualidade, de preferir uma conversa verdadeira a 10 superficiais, um aprendizado profundo a 100 distrações, um momento de presença plena a horas de dispersão. O poder do tempo está em nos lembrar daquilo que é essencial. Quando aceitamos que o tempo é limitado, as máscaras caem. O que parecia importante, títulos, aparências, acúmulo de coisas, perde o brilho. E o que sempre foi essencial, amor, amizade, coragem, sabedoria, finalmente ocupa o centro.
É nesse ponto que a filosofia encontra a vida prática. Viver bem é escolher com clareza o que merece o seu tempo. E talvez essa seja a maior revolução que você pode fazer. Recuperar o seu relógio, retomar o controle, deixar de ser refém das pressões externas e começar a viver de acordo com o que realmente importa. Porque no fim, ninguém vai se lembrar de quantos e-mails você respondeu, de quantos relatórios entregou, de quantos likes recebeu, mas vão se lembrar de como você viveu, do impacto que deixou, do tempo que você deu àquilo que realmente tem valor. O tempo, no fundo, não é inimigo, ele é mestre. Ele ensina sem falar, corrige sem piedade e revela sem disfarces. Cabe a nós aprender com ele antes que seja tarde, porque, como dizia Sêneca, enquanto adiamos, a vida passa. Então a pergunta final não poderia ser outra. O que você vai fazer com o tempo que ainda lhe resta?